Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou passando por aqui para convidar você a fazer uma reflexão comigo. Para a gente fazer essa reflexão, eu quero falar de um texto bíblico que está registrado em Mateus, onde Jesus despede uma multidão, alimenta uma multidão, despede uma multidão, e logo em seguida ele diz para os discípulos que entrem no barco e vai na frente, né? Após Jesus ora, e ali no texto diz que de madrugada os discípulos no barco, e o vento soprava muito forte e estavam longe já de Jesus, e a Bíblia diz que os discípulos observam alguém andando sobre as águas e ficam com medo, até pensam que é um fantasma. E aí Jesus fala assim: olha, não é um fantasma, sou eu que estou andando sobre as águas, estou indo ao encontro de vocês. E aí tem um discípulo no barco que diz assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, eu posso ir andando sobre as águas até o Senhor? E ele diz: pode. E esse discípulo se chama Pedro. E ali está escrito que Pedro desce do barco, vai caminhando sobre as águas. Em um determinado momento ele tem medo, começa a afundar. Jesus toma ele pela mão e puxa ele, tira ele das águas, não deixa ele afundar. E eu quero chamar você para refletir em um ponto nessa passagem. Porque naquele barco não existia só um discípulo, existiam os outros discípulos também. E dentre todos os discípulos, apenas um teve coragem de dizer: Jesus, eu posso ir até o Senhor andando sobre as águas? E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Se você estivesse nesse barco, você ficaria no barco ou andaria sobre as águas? Muitas vezes acontecem essas situações em nossas vidas, de nós termos que tomar uma decisão. Mas muitas vezes nós preferimos ficar no barco, porque no barco está mais seguro, o barco está flutuando sobre as águas. O barco não entra água, é confortável, é mais seguro, o risco é menor. Nós temos medo de correr riscos. Mas Pedro não teve medo. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Quero perguntar duas coisas para você. Uma eu já perguntei: você ficaria no barco ou andaria sobre as águas? E a outra é: quantas vezes você foi desafiado e ficou com medo de andar sobre as águas? E eu quero chamar a atenção para outro ponto. Você sabia que muitas vezes as pessoas que ficam no barco ficam criticando quem tem coragem de andar sobre as águas e se desafiar, de fazer algo novo? Às vezes no nosso trabalho, às vezes no nosso dia a dia, na escola. Às vezes nós somos desafiados a fazer algo novo, mas nós não vamos, preferimos ficar no barco. E ainda quando ficamos no barco, criticamos aquele que tem coragem, dizendo que ele quer se aparecer, que essa pessoa, ele ou ela quer se aparecer, que essa pessoa é para frente, e às vezes torcendo para dar errado. Será que quando Pedro começa a afundar ali, será que os que ficaram no barco não olharam um para o outro e falaram assim: olha só, ainda bem que a gente não foi, senão a gente ia afundar? Mas ficou registrado na história a passagem de os discípulos que entraram no barco e que somente um teve coragem de andar sobre as águas. Fez algo diferente, algo que ninguém nunca tinha feito. Andou sobre as águas. E que ninguém nunca mais fez. Andar sobre as águas. Como é que você quer que a sua história seja escrita? Ou que as pessoas lembrem de você quando você já não estiver mais morando em uma cidade, não estiver mais trabalhando numa empresa, não estiver mais participando de uma denominação, independente da sua denominação? Quando nós partirmos desta terra,
O que você acha que ficará escrito ou o que as pessoas falarão de você? Que você é aquele que teve coragem, que tem coragem, ou aquele que preferiu o conforto do barco e de não correr riscos? Pedro teve coragem de correr riscos. E Pedro destacou-se também em outras passagens bíblicas. Então eu quero que você pense. Às vezes você vai ter medo, como eles tiveram, como Pedro teve também, dizendo que era fantasma, e depois ele andando sobre as águas, de repente ele se assusta e fala: sobre as águas, vou afundar, e começa a afundar. Mas saiba que quando você tem coragem de fazer algo novo, quando você tem coragem de andar sobre as águas, quando você tem coragem de se desafiar, a hora que você começar a afundar, alguém vai chegar e lhe dar a mão e te ajudar. Pense nisso, reflita e Deus te abençoe.